Lord of Mysteries, capítulo 96. O palpite de Daly. Na tarde do dia seguinte, Klein tinha se recuperado totalmente de qualquer sinal de exaustão. Ele entrou na companhia de segurança Espinho Negro com passos firmes. Bom dia, Klein. O tempo está tão fresco e lindo hoje. Estou ansiosa pelo banquete de hoje à noite. Rosanne, que usava um vestido verde claro, cumprimentou-o com um sorriso por trás do balcão da recepção. Klein tocou seu estômago de forma deliberada e disse: Senhorita Rosanne, você não deveria estar falando sobre isso tão cedo. Já estou farto da missão de hoje que ainda não chegou. Só espero que a noite chegue mais cedo. Eu também, Rosanne riu. Rosanne olhou para a esquerda e para a direita. Depois fez um sinal para que Klein se aproximasse. Ela baixou a voz e disse: Encontrei Madame Daly mais cedo. A médium espiritual Daly? Klein perguntou surpreso. A médium espiritual mais famosa do condado de Awa sempre viveu no porto de Enmat, cidade que não ficava a uma curta distância de Tingen. Sim, Rosanne deu um aceno firme e disse. Mas ela já foi embora. Ah, ela é minha Beyonder ideal. Se eu me tornasse uma médium espiritual, deixaria Tingen e viajaria por todo o mundo sozinha. Para Intis, para Feisak, para Feinapoter, para o continente sul, para as vastas pradarias, florestas primitivas e planícies cobertas de neve. Senhorita, esteja ciente das regras dos falcões noturnos. Klein balançou a cabeça divertido. Até a Madame Daly tem que solicitar e obter permissão para deixar o porto de Enmat. Eu sei disso, mas você poderia não me lembrar disso agora e destruir meus sonhos, Rosanne disse irritada. A verdade é que eu nunca me tornaria uma Beyonder. É muito perigoso. Eu sei que vou morrer de tiros repentinos. Pelo que vi, Beyonders são basicamente pessoas que se transformam em monstros para lutar contra monstros. O arcebispo Chanes disse que somos guardiões, mas também um bando de desgraçados miseráveis que estão constantemente lutando contra ameaças e loucura, respondeu Klein, suspirando. A citação deixou uma profunda impressão nele. Para lutar contra o abismo, temos que suportar a corrupção do abismo. Os dois ficaram em silêncio em uníssono. Rosanne foi a primeira a quebrar o silêncio, enquanto franzia os lábios em direção à divisória e disse: O capitão queria que você o encontrasse quando chegasse. Tudo bem. Com o chapéu e a bengala na mão, Klein atravessou a divisória e entrou no escritório de Dan depois de bater na porta. Um senhor de meia-idade com olhos cinzentos profundos e serenos e uma linha de cabelo alta abaixou sua xícara de café e disse com um sorriso: Daly esteve aqui. Não posso dizer que estou surpreso, Rosanne acabou de me contar, respondeu Klein com um sorriso. Dan não se importou com seu humor, mas suspirou. Daly acabou de ser transferida para a diocese de Beckland, que é a cidade mais movimentada e populosa do mundo. Ela tem a maior população de Beyonders e mais oportunidades. Daly tem uma chance maior de se tornar arcebispa ou diácona sênior do que eu. Por quê? Klein perguntou com curiosidade enquanto se sentava. Dan pensou por quase 20 segundos antes de responder. Ela tem um talento único em dominar e explorar as poções de sequência. Já mencionei a regra interna dos falcões noturnos antes. Se quiser consumir a próxima poção de sequência, terá que esperar 3 anos e passar por um exame rigoroso para evitar qualquer perda de controle. Mas normalmente, 3 anos está longe de ser suficiente. Passei 3 anos para passar de sem sono a poeta da meia-noite. Levei 9 anos para ir de poeta da meia-noite a pesadelo, 9 anos completos. E para ir do pesadelo à sequência 6, já passei 3 anos. Não tenho ideia de quantos mais precisarei. Quando nossos corpos envelhecem e nossa energia começa a declinar, mesmo que superemos os perigos latentes, não devemos mais tentar avançar. Isso porque o risco de perder o controle nesse ponto é tão alto que ninguém está disposto a arriscar. Quanto a Daly e eu, somos diferentes da maioria dos Beyonders. Depois de se tornar uma colecionadora de cadáveres, ela entregou um formulário especial depois de apenas 1 ano. Ela esperava consumir a poção seguinte de imediato. O que surpreendeu a todos foi que ela de fato passou pelo exame mais rigoroso e obteve a poção de coveiro. Levou apenas mais 1 ano para ela passar de coveira a médium espiritual. Este ano será o 5º ano dela como Beyonder. Ela tem apenas 24 anos este ano,
jovem o suficiente para ter muitas oportunidades pela frente. Na superfície, ela é a médium espiritual mais famosa do condado de Awa, mas ela de fato é uma médium espiritual de verdade. Isso não é atuação? O velho Neil aparentemente mencionou que Madame Daly tinha tendências semelhantes. Klein sentiu que tinha captado o principal motivo da rápida ascensão de Madame Daly na hierarquia. Capitão, você também é jovem o suficiente. Você está apenas na casa dos 30. Klein confortou Dan, mas acrescentou em seu coração. É que sua memória não é tão boa. Dan bebeu um gole de café. Ele balançou a cabeça e sorriu com amargura. Por que você não perguntou a Madame Daly sobre seu método de dominar e explorar as poções de sequência? Klein perguntou de propósito. Dan pousou a xícara de café e massageou as têmporas enquanto falava. Ela me disse para me tornar um verdadeiro pesadelo. Não sei o que isso significa. Desempenhar o papel de um pesadelo. Cara, um pesadelo soa sinistro. Klein franziu as sobrancelhas e ficou em silêncio por um tempo. Então Dan pegou seu cachimbo e inalou. Daly e eu discutimos a possibilidade da poção seguinte do vidente ser palhaço. Assumindo que o membro dos videntes não mentiu para você, ela levantou uma hipótese interessante. Que hipótese? Klein perguntou com pressa, seus olhos brilhando. Certa vez, ele tinha usado um método de adivinhação para determinar se palhaço era a poção seguinte de vidente. A resposta que recebeu foi vaga, mas parecia perto de ser uma confirmação. Os olhos cinzentos profundos e serenos de Dan varreram seu olhar enquanto ele dizia em contemplação. Um caminho de sequência normal prossegue de maneira escalonada. Eles avançam de acordo com uma semelhança particular. Por exemplo, Sem Sono, Poeta da Meia-Noite e Pesadelo estão todos obviamente relacionados à escuridão da noite, bem como ao sono sereno e à tranquilidade gerada a ele. Pode-se imaginar que todas as poções de sequência subsequentes terão características idênticas, apenas com mais poder e alcance mais amplo. Elas podem estar ligadas a segredos, desastres, horror, lua carmesim, etc. Certos caminhos de sequência parecem não relacionados, mas quando os analisamos em detalhes, ainda podemos encontrar semelhanças, como assassino e instigador. Sua semelhança implícita é trazer calamidades, dor, tristeza e desespero às pessoas. Portanto, as sequências de acompanhamento devem obedecer a esse padrão. Klein prestou muita atenção e perguntou de forma proativa. Mas vidente e palhaço não têm essa conexão? Sim, Dan acenou com a cabeça e disse. Daly acredita que pode haver caminhos de sequência que compartilham outro tipo de relacionamento. Afinal, há muita coisa que não sabemos. Ele parou por um momento antes de dizer. Daly disse que, nesse tipo de caminho, as poções de sequência baixa a média fornecem ao Beyonder uma habilidade que parece totalmente nova e não relacionada às outras. Quando o Beyonder atinge um ponto de mudança qualitativa, essas habilidades se misturam em uma classe com poder além do normal que inclui todas elas. Em outras palavras, o caminho não avança passo a passo, mas sim uma relação de dissecação e combinação. Klein ouviu com atenção, mas se sentiu perdido. Dan ergueu a mão direita e disse. Um caminho de sequência normal avança um pouco de cada vez, assim como uma criança crescendo. Uma criança em crescimento torna-se mais alta, mais forte, mais pesada e mais madura desde tenra idade. Embora os caminhos de sequência especiais sejam mais como... Tendo dito isso, Dan levantou o polegar. Esta é a sequência 9. Então, ele levantou o dedo indicador. Esta é a sequência 8. Então, ele gradualmente levantou o resto de seus dedos. Cada dedo é independente e não parece estar relacionado com os outros, mas no final... Quando ele disse a palavra final, Dan cerrou os dedos em um punho apertado. Eu entendo agora. Klein de repente se iluminou. Ele concordou com o palpite de Madame Daly e com a metáfora do capitão. Talvez seja assim? Ele acenou com a cabeça em pensamento profundo. Sequência 8. Palhaço e sequência 9. Videntes são completamente diferentes e possuem novas habilidades. E de acordo com a descrição da inteligência dos falcões noturnos, a sequência 7 correspondente e a sequência 8 palhaço também não compartilham nenhuma semelhança.
Klein ficou em silêncio por um tempo antes de insistir com curiosidade. Em que estágio as diferentes habilidades se combinarão para formar uma mudança qualitativa? Dan tomou outro gole de café e riu. Daly e eu adivinhamos que é a sequência 4. Por quê? Klein deixou escapar. Porque, de acordo com a forma como as igrejas categorizam as sequências, a sequência 4 é o ponto inicial das sequências superiores. Disse que apenas alcançar tal nível traz mudanças qualitativas em vitalidade e energia. Nos tempos antigos, os Beyonders da sequência 4 eram qualificados para serem chamados de semideuses na quarta época. É uma pena que esses Beyonders sejam muito raros nesta época, disse Dan com melancolia. Se Beyonders de sequência 4 a sequência 1 são de sequência alta, então quem são os Beyonders de sequência baixa? Klein perguntou com interesse. As sequências 9 a 7 eram consideradas sequências baixas há 1000 anos. Mas, nos últimos séculos, os Beyonders são poucos em número, e cada igreja listou a sequência 7 como uma sequência média. Dan riu de maneira autodepreciativa. A sequência 9 e a sequência 8 são sequências baixas. Então, as sequências 7 a 5 são sequências médias. Finalmente, sequência 4 e acima são sequências altas. Klein repetiu em sua cabeça e inevitavelmente sentiu um desejo por isso. O Imperador Roselli era um Beyonder de sequência alta. Porém, quanto maior a sequência, maior o risco de perder o controle. Klein pensou consigo mesmo com medo. Ele perguntou de uma maneira aparentemente casual. Como se chama a poção de sequência 4 da Igreja da Deusa? Na verdade, não tenho certeza. Minha autorização de segurança não é alta o suficiente para eu ter acesso a essa informação. Poderei lê-la quando me tornar bispo da diocese ou diácono dos falcões noturnos. Dan balançou a cabeça e sorriu. Na verdade, pelo menos metade dos 13 arcebispos da igreja e 9 diáconos seniores no topo da hierarquia da igreja estão abaixo da sequência 4. Sou apenas eu sendo otimista. O arcebispo Insi Zangwill, que se tornou procurado, perdeu o controle quando tentou avançar para a sequência 4. Aquele que roubou o artefato selado 008, sua poção parece ser chamada Porteiro. Klein pensou e sondou. A sequência 5 do caminho do sem sono é Porteiro. Não, esse está no caminho do médium espiritual. Você terá permissão para acessar essas informações quando atingir a sequência 7 e se tornar um bispo ou capitão de um time dos falcões noturnos. Porteiro é a sequência 5 do caminho do médium espiritual. Isso significa que esse tipo de Beyonder vigiará os portões do inferno? Ou vigiará os portões do mundo espiritual? Klein adivinhou. Tudo bem, vá para o velho Neil e continue com seus estudos. Dan sorriu e disse. Não se esqueça do jantar hoje à noite no restaurante do velho Will. As reservas foram feitas. Vou apresentá-lo oficialmente ao resto dos falcões noturnos. Tudo bem, já preparei o dinheiro. Klein forçou um sorriso. Não há necessidade. Você esqueceu que temos bônus adicionais? A parte sobre você completar uma missão atribuída, Dan acenou. Klein ficou surpreso por um momento antes de responder com um sorriso radiante. Tudo bem, capitão. Ele se virou e caminhou em direção à porta, enquanto contava por dentro. 3, 2, 1. Por que o capitão não me chamou de volta? Klein arrastou por muito tempo, apenas para se surpreender ao ver que o capitão Dan Smith não tinha se esquecido de acrescentar nada. Um milagre. No arsenal, o velho Neil lançou um olhar furtivo para Klein, que estava de bom humor. Não fique obcecado com o jantar desta noite. Você ainda tem muitas coisas para aprender, como mais magia ritualística, Hermes antigo, dracônico, élfico e muitos mais. Sim, todas as tardes além do seu dia de folga, você tem que ter pelo menos 2 horas de treinamento de combate com um instrutor. Treino de combate? O capitão não mencionou isso. Klein ficou chocado. O velho Neil assentiu e não hesitou em responder. Ele esqueceu.